Bom dia, galera! Hoje a gente está aqui com mais um vídeo do quadro Histórias que Inspiram e dessa vez a gente vai conversar com o Michel. Michel já é figurinha carimbada aqui dos nossos vídeos, mas falando de imigração, e hoje o assunto é um pouco diferente, a gente vai contar a história dele, né, Michel? Legal, Seja bacana. super bem-vindo, obrigado por Obrigado, aceitar. obrigado pelo convite, vai ser um maior prazer aí dividir a história com vocês e com o pessoal. Bom, galera, como de costume, quem acompanha o quadro já sabe, a gente não gosta de enrolar muito. Então, Michel, vamos direto para as perguntas. Só para contextualizar, conta um pouquinho quem é o Michel hoje. Michel hoje, ele veste diferentes chapéus, como a gente diz. Sou um pai de família, sou empresário, né? Além de mais do que agente de imigração, sou empresário também. Sou um cara feliz pelas escolhas que eu tomei na vida, feliz por estar aqui, feliz por ajudar as pessoas a virem para a Austrália também. Legal. Resumo, um cara de família. Legal, Bacana, muito bacana. E aí, a gente quer contar toda essa história de como foi chegar até onde você está hoje, né? Até esse Michel de hoje que você está falando. Legal. Só que a gente sabe que é um longo trajeto aí. Eu ia dizer, acho que a gente vai precisar de umas 5 horas pra... mas vamos lá, Vai eu fazer um topo. seriado, Vamos lá né? fazer uma minissérie, né? Mas conta pra gente, então, quem que era o Michel antes de vir pra Austrália? Fazia O que no você Brasil. fazia? Legal, Como bacana. você era? Eu cheguei bem novo, né, na Austrália. Eu cheguei aqui em agosto de 2002, mais precisamente. Então esse ano eu completei 18 anos de Austrália. Caramba. Né, eu tô com 39 anos, então eu cheguei aqui com 21 anos de idade, cheguei super novo. E na oportunidade eu já estava trabalhando, morava com meus pais ainda, né? Eu trabalhava na oportunidade, eu tinha um semestre ainda para concluir na faculdade, que acabei deixando propositalmente, justamente para ter um motivo para retornar para o Brasil naquele momento, mas eu já trabalhava. Quando eu vim para cá, o meu primeiro objetivo não foi de ficar permanentemente, como, né, muitas pessoas hoje inclusive nos procuram lá na Bravo já com esse planejamento, com essa ideia. Eu vim para estudar, eu vim para tirar um ano sabático, nem um ano. O meu objetivo inicial eram 3 a 6 meses, na verdade. Eu sabia que eu precisava disso até para poder crescer na carreira lá no Brasil, né? Sim. Inglês, uma experiência internacional, trabalhando na Câmara Americana de Comércio. Quase todos os meus colegas já tinham passado por essa experiência. E eu sabia que em termos de carreira era um limitador para mim. Eu vim com o objetivo para estudar inglês. O meu plano inicial era ficar 4 meses, ver como é que eu ia me adaptar, de repente estender por mais 4 meses, no máximo 1 ano, trabalhar, juntar um dinheiro, viajar um pouco o mundo e aí retornar ao Brasil. Pouco que eu sei da sua história é que você, quando veio, você não veio direto pra Sydney, não é isso? Perfeito, Pra não. onde você foi? Não, eu fui para Brisbane inicialmente. E isso é outra coisa que é bem interessante também. Eu não ia vir para a Austrália. Ah, não? Eu nunca tive o sonho de vir para a Austrália. Nunca teve no meu planejamento vir para a Austrália. O que eu tava planejando era Estados Unidos ou era Inglaterra. Como lá nos anos 2000, nos anos 90, é onde até a maioria das pessoas iam. E era. Só que até para os Estados Unidos, o meu objetivo não era ir para Califórnia para curtir praia e tal. Eu fui sempre bem focado, assim, eu quero aprender o inglês. Tá. E os meus amigos naquela época que tinham viajado, a maioria tinha ido para a Inglaterra. Então, na verdade, e veja bem, não tinha muita internet naquela época, né? 2001 tinha internet, mas tu não fazia business na internet, não não fazia como muita hoje, pesquisa. né? E não tinha agência de intercâmbio muito, assim, sabe? Tinham poucas, não vou dizer que não tinha, mas era bem limitado também. Mas os primeiros contatos, as primeiras pesquisas que eu fiz por conta própria. E eu peguei feedback de amigos meus com o nome das escolas e eu fui pesquisar, peguei número da escola, eu ligava para as escolas com inglês tosco. Nossa! Ligava para a Inglaterra com aquele sotaque assim super difícil de entender, para que eu tinha um inglês pré-intermediário. O telefone já é super difícil, um sotaque super deles. difícil, mas foi uma experiência legal, porque eu corri atrás, pesquisei, era assim, ó, a época para fazer matrícula nas escolas era por fax. Tu não fazia por e-mail, tu tinha que mandar, eles mandavam pra você um application form, ou tu mandava por fax ou pelo metade correio. da galera que tá assistindo não deve nem saber o que é fax, Não. Michel. Pois é, a minha dica Porque a galera reclama de hoje em dia ainda, olha isso. Fax eu resumo em uma coisa, É bem assim, é o fax, né? Todas essas pesquisas eu comecei a botar tudo junto
Até que um dia um amigo meu da faculdade também, era a primeira pessoa que eu tinha escutado, falou, cara, acabei... ele ficou 2 semestres fora. Eu apertei, pô, onde é que tu tava? Né? Porque não tinha também e-mail, internet, a galera não, entendeu? Tinha Instagram Sumia, pro povo ficar postando a foto, Não, né? o cara sumiu, digo, morreu, né? Não, daqui a pouco volta ele. Fui fazer um intercâmbio pra Austrália. Esse foi a primeira pessoa que eu conheci que tinha ido pra Austrália. Caramba. Entendeu? E ele foi também focado. E ele falou, cara, eu fui pra Brisbane. Ele falou, e eu fui pra Brisbane porque eu queria fugir de brasileiro. E ele ficou em casa de família, Enfim, aí eu grudei no cara, fiquei tirando várias dúvidas com ele, tal. E eu comecei a pesquisar também, por conta própria. Aí eu vi, pô, legal, Austrália é um destino interessante. E aí eu comecei a ficar entre Austrália e Nova Zelândia. Entendi. E por quê? Porque eu vi, podia trabalhar, e aí começa aquelas coisas que todo mundo hoje já sabe, né? Que acaba escolhendo por conta disso também, exato, né? mas assim, na época era uma coisa nova. Eu nunca tive o foco de trabalhar, mas eu pensei, cara, eu vou pagar um pouco das minhas contas e eu vou tentar economizar um dinheiro para viajar um pouquinho. Sim, entendeu? O que é super válido. Muita gente, inclusive, pensa dessa forma, né? E é completamente plausível, é completamente possível. E eu pensei, ok, eu vou fazer. E aí que a minha ideia começou em cima da Austrália. Mas assim, nunca foi. Hoje eu tô completamente fora do negócio, mas eu surfava, né? Eu surfava bastante, surfava todo final de semana, tal. Nunca foi essa a motivação. Minha motivação dos estudos no exterior sempre foi acadêmico, profissional. Sempre esse foi o foco. E a Austrália meio que caiu de paraquedas nessa. E Brisbane foi uma escolha ótima. Eu até hoje tenho muito apreço, apesar de depois ter descido para cá, mas eu tenho um apreço muito grande pela cidade. É uma cidade que tá no meu coração. Legal. E aí você Foi morou legal. quanto tempo lá em Brisbane? Fiquei lá 4 meses. E isso a gente tá falando já 2002, né? E querem saber o que aconteceu? Claro! Estamos aqui pra isso, exatamente. Então o que aconteceu, na verdade, foi... Lá em Brisbane, assim, era meio limitado o que tu podia trabalhar, na verdade. Nem sei como é que tá hoje Brisbane, na verdade, nesse tempo de trabalho, mas hoje está muito mais amplas as áreas que a gente pode trabalhar como estudante aqui. Mas quando eu cheguei, era tudo muito limitado, assim. E até porque, de novo, tu não conseguia achar emprego em tudo quanto era lugar. Era tudo por conexão. Entendi. Entendeu? Telefone. O primeiro trabalho que eu consegui foi em telemarketing. Aí eu consegui 2 trabalhos, um como cleaner de pubs e outro como cleaner de prédio comercial. Então, teoricamente, minha vida durante 4 meses foram acordar 3, 4 da manhã pra ir pro pub, pra limpar o pub, né? Aí terminava, é pesado, mas a gente se divertiu bastante, assim, foi bem legal. É que era cansativo acordar 13h30 da manhã todo dia, né? Ia pra casa, tomava banho, logicamente, aí ia pra escola, né? Começava a escola às 8 da manhã, 9 da manhã, não lembro agora, aí a escola ia até às 3 da tarde, eu voltava pra casa, que era 2 quarteirões da escola, dormia por 20 minutos, comia uma coisa e aí eu pegava a bicicleta emprestada do meu chefe. Eu pedalava uns 15, 20 minutos, uns 20 minutos até o centro da cidade. Eu ficava ali das 6 horas da tarde até umas 10 da noite limpando. Caramba, mas puxada a rotina, né? Pra acordar cedão no Puxadaça a outro dia. rotina. Puxadaça. Então eu perdi bastante, assim, eu não aproveitei nada muito do aspecto social, assim, daqueles primeiros 4 meses, porque eu tava trabalhando bastante. Mas depois desses 4 meses iniciais, aí que vem a grande mudança da coisa e que eu acabei em Sydney daí. Que agosto de 2002 houve um atentado lá em Bali, um atentado terrorista. Para quem se lembra, talvez, mas teve uma bomba que estourou lá e um monte de australiano morreu. Foi no Sari Club, foi num clube muito conhecido lá. Por que eu tô contando isso? Porque a passagem, que na época custava $1.500, $2.000 para Bali, ela teve valor promocional por $600. Nossa. Porque era para as famílias ou para as pessoas indo lá para visitar amigos que inclusive estavam em hospitais. Então, os amigos meus, eu não estava planejando ir para Bali na minha viagem, eu já tinha juntado o dinheiro que eu queria, que não era muito, mas era suficiente para eu viajar pelo sudeste da Ásia e passar uma semana na Europa e pagar minha passagem. E meus amigos falaram, Michel, olha só, tá acontecendo isso, aconteceu isso em Bali, que todo mundo sabia, o preço baixou, vamos nessa, a gente tem que comprar passagem embora, agora, vamos nessa. Cara, isso assim, era completamente fora do meu plano. Eu pensei 10 segundos, falei, vamos. E foi isso, tipo, isso mudou
todo o meu planejamento e toda a minha vida. Porque a gente acabou indo para Bali, aí eu voltei, e quando eu voltei eu pensei, eu não vou embora. Porque agora eu quero passar mais um tempo, acho que eu vou ficar aqui mais 6, 7 meses. E aí eu vou morar em Sydney um tempo. Eu não tava planejando morar em Sydney. Tá. E aí que você decidiu mudar pra Sydney. Aí a gente Você decidiu, foi aí pra eu Bali, você decidi. ficou alguns dias, um mês em Bali. Fiquei um mês inteiro em Bali, vazio demais. Bali, surfando, tava demais, não tinha ninguém na água, porque não tinha ninguém lá. E aí a gente acabou voltando, daí eu renovei meu visto e acabei mudando para Sydney. Aí a gente fez uma viagem muito legal de Brisbane até Sydney por 21 dias. E também a gente voltou, era mais ou menos já Natal e Ano Novo. Sim. A gente parou em Byron Bay para Ano Novo. Ai, que delícia. Passamos tempo em Gold Coast. De carro, de vocês carro, foram pegamos um Ford Laser, que é um chevetinho pequenininho ali. Que da hora. Com 8 pranchas em cima e Nossa. 3 caras dentro com mala do lado. Foi bem legal. Eles dormiam E em aí um eu vim- hotelzinho, na estrada ou em barraca. Hotel. Hotel. Fala, respeita a minha história. Respeita a minha história, exatamente. O hotel Maravilhoso. não. O hotel ficou pra depois. Não, a gente ficava em camping, eu ficava Camping, tava no com meio do barraca. mato mesmo. Tirava Tacava a barraca lá e tocava a barraca e rezando pros Rangers não chegarem pra nos dar multa. Aí, chegando em Sydney, cheguei sem emprego, comecei a sair atrás de oportunidades, e o bom é que era verão, né? E verão é aquela coisa, tu tem mais turistas, aí Sim. os restaurantes abrem por mais tempo, eles precisam de mais staff. O primeiro trabalho que eu consegui que foi num restaurante indiano. Comecei a trabalhar ali de garçom, mas o shift era pouco, daí eu comecei a procurar outras oportunidades também. Quando eu cheguei, eu tinha que renovar meu visto de estudante de novo, e naquela oportunidade, por diversos motivos, eu tinha que aplicar de fora. Eu tive que sair da Austrália de novo. Só que na época, a Information mandava todo mundo para ir para Nova Zelândia. Por motivos óbvios, era um lugar mais seguro, enfim, a embaixada lá tratava bem os aplicantes e tudo mais. Só que eu falei, eu não quero ir para Nova Zelândia, eu quero ir para Bali de novo. De novo. Gostei do negócio. Gostei de surfar em Bali. Aí, com quem que eu falei lá? Com a Érica. A Érica era gerente da Information Brasil. Caramba, que legal. Então, e a Érica, o que acontece é, quem trabalhava era a Érica era a gerente, a Érica Carneiro, que é minha sócia hoje lá Que na já Bravo. tem vídeo também contando Que já a história tem vídeo dela, também, tudo. que aparece em vários vídeos com a gente aqui, né? E quem trabalhava lá também era a Fabiana Pechincha, que é gerente de marketing de uma escola, que hoje também, amigona nossa. Que legal. Enfim, todo mundo ainda Das por aí, antigas né? aí Das da Austrália, antigas, né? exatamente. Que rola É, nessa a Austrália, panelinha né? total. A panelinha. E a Érica, na oportunidade, o que acontecia? Ela tava... Talvez ela possa até me desmentir em alguma coisa que eu vou falar, tá? É o que eu me lembre, pelo menos. Eu acho que ela tava saindo da Information na época. A Fabiana, ou Pop, como a gente conhece ela, estava sendo promovida a gerente. E eles já estavam, ou elas estavam procurando para alguém para substituir a Fabiana na front desk. Eu lembro até hoje, a Érica falou, olha, normalmente a gente não manda, né, ou não sugere que as pessoas vão para Bali, mas, né, tu me parece um cara organizado e tudo mais. Aí eu fui. Fiquei lá um mês de novo. Caramba. Quase que Fiquei um mudou pra mês. morar em Bali de vez, né? Fiquei um mês de novo, né? Bali é barato, pra quem já foi, e é é barato. incrível, é maravilhoso. Dá uma Entendeu? dinheiro em Muito dólar, né? legal. Aí eu já fui pra outras ilhas também, fui pra Sumbawa, fui pra Lombok, fiz uma baita de uma da viagem hora. lá. Aí retornei, primeira coisa, achei um lugar pra morar, e aí eu falei, eu quero morar só isso com é gringo. muito massa. Quero, né, ter uma experiência de morar aí, era só inglês e canadense, assim. Que é o Foi momento bem que você legal. dá aquele boom no inglês, né? Absolutamente. E eu falei, eu vou começar a procurar emprego. E aí o que eu queria fazer naquela época era, ok, são mais 6 meses e eu vou embora. Né? Então E você aí continuava tendo a intenção de ir embora. Sim, não, tá, é só mais 6 meses. Só que aí eu voltei lá na Information pra dar oi pras meninas, né? Ó, voltei, tal. Cara, eu entrei lá, pô, então, a gente tá procurando alguém pra trabalhar aqui. Eu falei, ok. Aí eu voltei pra casa. E aí, eu sempre gosto de contar essa história quando me perguntam, porque eu continuo falando isso pra todo mundo até hoje. Porque são essas decisões que te levam a crescer aqui, entendeu? A minha metodologia de pensamento foi, ok, eu tenho 2 alternativas, né? Eu botei lá o lado financeiro, botei o lado de trabalho e tudo mais. Eu falei, cara, eu tenho duas alternativas aqui. Ou eu vou trabalhar na construção, eu vou ganhar mais dinheiro,
mas eu não vou ter tempo também para mais nada, e é uma coisa que eu não vou trabalhar quando voltar pro Brasil nisso. Não, vai ser Ou uma seja, não vai agregar experiência e acabou, nada, vai ser única e meramente para juntar o dinheiro que eu preciso, e eu já tinha feito toda a projeção para eu poder viajar. Ou eu vou trabalhar na Information, mas eu vou ter uma experiência trabalhando numa empresa na Austrália. Quando eu digo que aquela primeira decisão de ir para Bali foi que mudou tudo, é verdade, porque sem aquilo eu não teria vindo para Sydney. Mas essa foi a outra encruzilhada que eu me achei e que acabou ditando o meu futuro, porque dali as coisas evoluíram. Daí foi por conta dessa oportunidade que eu acabei ficando, ao invés de mais 6 meses, eu acabei ficando mais 2 anos aqui. E aí nesses 2 anos eu acabei dizendo, ok, tá na hora de eu ficar, eu tenho que começar a planejar de eu ficar. Aí naquela oportunidade eu também me consultei, né, com um agente de imigração, montei um planejamento, e uma das coisas que estava claro para mim é eu tinha que concluir minha faculdade. E a minha faculdade no Brasil, eu poderia deixar ela trancada por até 3 anos. Então era o momento certo. Era o momento certo de eu retornar e concluir. Daí eu acabei retornando, acabei ficando 9 meses. Foi muito legal essa volta ao Brasil, porque de fato eu fui com um propósito e eu já fui com a coisa bem organizada. Então, quando eu conversei com o Maurício Pucci, grande amigo meu e fundador e diretor da Information Planet, ele falou, Michel, a gente acabou de abrir um escritório em Porto Alegre, que é de onde eu sou. Caramba! Ele falou, a gente acabou de abrir um escritório lá e a gente precisa de alguém que conheça o negócio e que toque o nosso negócio lá. Quem sabe tu não vai, então, fica o período que tu tem que ficar para concluir tua faculdade, ou seja, volta com um emprego, entendeu? Faz esse projeto e depois, quando tu tiver para voltar, você retorna para cá e trabalha para nós aqui de novo. E tem um emprego aqui também. Então, para mim, sabe aquelas coisas de vida que foram exatamente, eu cheguei lá trabalhando e voltei para cá trabalhando, e acho que essa é uma coisa que foi muito legal, como as coisas foram acontecendo na minha vida, que eu não parei. Então eu não tive aquela coisa de, vou retornar, daí eu vou me sentir meio isolado, porque aquela coisa do blues, né, de eu tô voltando do exterior e acontece com muita gente, a gente sabe disso, retorna e a vida tá meio vazia, porque os amigos estão na correria. Sim. E a pessoa voltou pro seu país de origem, mas não tem nada na vida da pessoa rolando. E aí no momento que você foi pro Brasil, se formou, beleza, fechou o ciclo, voltou pra Austrália. Como que foi essa trajetória aqui? Se você puder, assim, até resumidamente, o que você trabalhou? Foi mais fácil, foi mais difícil? Na verdade é resumido, porque depois dessa, quando eu fui pro Brasil, terminei tudo, retornei para cá, eu senti que o meu tempo com a Information, eu adorava trabalhar lá, trabalhei na empresa, a gente fez, chegamos a um grande sucesso lá na nossa sucursal lá em Porto Alegre, a gente cresceu a agência lá, mas eu senti que era momento de eu move on professionally, entenderam? E aí eu acabei optando por, vou seguir por outro caminho. E a Érica já tinha saído, lembra que eu tinha falado que a Érica ela acabou saindo e ela acabou, na oportunidade, falou, ok, não tem nenhum agente de imigração brasileiro. Que foi exatamente o que ela contou no vídeo dela. Aí ela falou, eu vou me registrar. E ela se registrou, daí ela contou a história que ela começou a trabalhar para uma law firm também, ela vendia inclusive CPDs, ela fez várias coisas até ela acabar numa agência de imigração aqui, que é a agência Visa Corp, que, né, eu não tenho problema de falar o nome das empresas, que eu tenho o maior orgulho de todos os lugares que eu trabalhei. E eu, como todas as pessoas têm que fazer, como todas as pessoas fazem, I reached out to her para dizer, e aí, olha só, eu tô pensando em sair daqui, eu não sei exatamente o que eu quero fazer ainda, mas tem alguma oportunidade aí na empresa? Ela falou, Michel, na verdade, eu tô crescendo a parte latino-americana do nosso departamento aqui de imigração da Visa Corp. Então, sim, eu preciso de alguém que trabalhe comigo nos casos e que fale português. E foi aí o próximo já era passo. Agente de imigração? Não, eu tinha recém saído, né? Eu nem sabia o que eu queria ainda. Entendi. Realmente, a única coisa que eu sabia é, eu quero mudar, e assim, eu tinha desenvolvido um apreço, um gosto muito grande pelos processos também, entendeu? E eu sempre gostei dessa coisa de ajudar as pessoas, de criar estratégia para as pessoas, avaliar a situação delas. Então, o que eu sabia naquele momento é, eu tenho que aproveitar o que eu já aprendi, e eu quero tentar ligar com uma coisa que eu gosto de fazer e que eu entenda que exista um mercado. Então foi meio que
sabe quando a gente fala que as coisas acontecem organicamente, acabou acontecendo Entendi, organicamente. E aí a minha história se mistura com a da Érica, né? Quando chega nesse momento da vida, ela me procurou um dia e falou, Michel, então, né, eu tô questionando se eu quero continuar no mundo corporativo e tudo mais. Eu falei, não, mas então vamos dar o nosso pulo, vamos nós abrir a nossa empresa, porque eu também naquela época eu não estava concordando com alguns direcionamentos que a empresa estava tomando. E eu falei, não, eu prefiro, acho que então vamos unir a nossa expertise e vamos começar o nosso próprio negócio. E foi aí que a Bravo surgiu, que a gente resolveu dar o pulo do gato naquele momento. 2008. Então a Bravo foi fundada em novembro de 2008, na verdade. Logo no meio da crise. No meio da crise, quando o meu primeiro filho tinha recém-nascido. Olha só. Patrick hoje está com 12 anos, ele nasceu em agosto. Em novembro a gente legal, estava com a empresa aberta. Que legal. E na época também eu já tinha começado o meu curso para me registrar como agente de imigração. Então quando a gente abriu a Bravo, basicamente foi quando eu me registrei também. Isso foi uma coisa também que a gente falou, cara, vamos... Então, eu já estou me registrando, vamos abrir e ficar nós dois como agentes de imigração na Bravo, entendeu? Mas eu trabalhei quase 3 anos com imigração antes de acabar me registrando. Uma dúvida do meio da história ainda. Você voltou concluiu sua faculdade e voltou para cá, você ainda tinha a cabeça de voltar para o Brasil? Sempre. Em que momento de toda essa história que deu aquele estalo, assim, ou depois não teve do terceiro ano, teve o estalo foi no terceiro ano. E eu gosto muito de falar, muita gente nos procura dizendo, eu perdi muito tempo para ver um agente de imigração, né? E até a gente fala nos próprios vídeos da Vamos Fugir, tente ver isso antes e tal. Mas eu sempre faço uma ressalva, a decisão tu só vai tomar depois que está aqui. E a decisão é uma coisa que acontece dentro de você, né? Não adianta você ficar correndo atrás, mas não ter certeza se você mesmo não decidiu. E tu não tem que se botar pressão de ficar ou não, mas depois de 3 anos, eu acho que o que aconteceu comigo, basicamente, foi, ok, acabou. Ou, claro, eu não achei que eu perdi tempo, mas eu acho que assim, agora é o meu momento amadurecido aqui. Daqui eu tenho 2 caminhos. Ou eu vou levar a sério esse planejamento de fazer minha vida aqui, e aí existem etapas que tu tem que passar, mas eu já estava avançado, tá? Ou eu vou retornar para o Brasil, porque senão também eu vou ficar muito tempo fora do Brasil. E por mais que eu tenha trabalhado na information e tal, e tenha, ainda assim tu tá fora do mercado brasileiro. Então eu pensei, e eu já estava na oportunidade com uns 25 anos, por aí eu falei, ok, dá tempo de fazer tudo que eu quero, mas eu tenho que decidir agora. Entendeu? Então o estalo veio no terceiro ano, mas mesmo depois disso, eu não vou dizer que não houveram questionamentos se eu talvez não fosse voltar, porque daí começa a bater outras coisas, aí começa a bater os pais ficarem velhos, começa, entendeu? Eu ia te perguntar exatamente isso, se em algum momento você teve dúvida. Dúvida eu tinha convicções, eu tive questionamentos, não é bem, eu não caracterizo bem como dúvida, são coisas que assim, eu me dei conta de que se eu for ficar, eu tenho que abdicar e eu tenho que entender que eu vou perder coisas. Entendeu? Acho que a questão da dúvida, os questionamentos acontecem, mas o que é importante para a pessoa nesse momento é entender e aceitar o que ela está perdendo. Porque tu vai perder, tu não vai ter tudo. Você vai perder se você voltar ou você vai perder se você ficar. Exatamente. Né? E o fato de tu perder um ou outro não quer dizer que tu... Eu não sei se eu falo isso pra mim mesmo, pra eu ficar de bem comigo mesmo, entendeu? Né? Mas não tem certo e errado. É uma questão de aceitação, entendeu? Assim como as pessoas têm que se aceitarem como elas são, elas têm que aceitar as decisões que elas vão tomar, mesmo que haja um pouco de pressão do outro lado. E isso eu sou um cara assim, muito, muito grato e muito tranquilo, porque os meus pais nunca... E eu amo meus pais, minha mãe inclusive, né, nesse negócio de perda e tudo mais. Minha mãe acabou tendo câncer e faleceu há 2 anos atrás. Eu não consegui chegar lá então, eu nem fui. Esse é o problema da Austrália. Eu não fui, eu não acompanhei. Eu simplesmente recebi uma ligação um dia dizendo: tua mãe nos deixou. Entendeu? E é triste, é horrível. Eu fiquei triste, mas em nenhum momento, na verdade, eu fiquei triste no sentido de eu deixei ela lá. Eu fiquei triste porque eu não estava lá, mas eu não me senti culpado por deixar ela lá.
Talvez porque eu seja um cara privilegiado e, mais uma vez, meus pais nunca me colocaram essa pressão e nunca exigiram ou cobraram isso de mim. Então, o que não é o caso. Eu sei que algumas pessoas passam por isso, entendeu? Sim. Eu nunca tive essa pressão. Mas eu acho que a gente tem, indiferentemente, a gente tem a pressão interna. Por mais que tu fale consigo mesmo, que tu tenha essa conversa e que tu aceite, dói. Vai doer. Sim. Vai doer. Doesn't matter. Se você voltar pro Brasil, vai doer. Se tu ficar aqui, vai doer. Eu acho que é um pouco do que você falou, né? Cada um tem uma história, não dá pra julgar os pais, a pressão e tal. Tipo, não quer dizer que seja fácil, né? Perfeito. Não quer isso aí dizer mesmo. que por eu ser privilegiado, é tudo lindo, é tudo fácil, que não tem altos e baixos, que não tem momentos Não, claro que tem. eu gostaria de estar lá, né? Tipo, Absolutamente. Fica mais fácil o teu processo de decisão e tu fica com menos sentimento de culpa. Sim. Com certeza. Que é uma coisa entendeu? que pega muito aqui. Pega. Né? Mas eu acho que isso também tem a ver com o fato de eu estar há muito tempo aqui. Então eu até estava falando com meus amigos, recentemente eu falei, cara, eu tô com, como eu já entreguei minha idade, né, 39 anos, eu cheguei com 21 anos aqui para fazer 22. Eu disse, quando eu completar 42 anos, daqui 3 anos, eu vou ter tá passado mais da tempo aqui. metade da minha vida. Eu não tô falando da minha vida adulta. A minha Sim, vida mas adulta eu passei quase você passou toda aqui, aqui. praticamente, Eu passei 3 anos da minha vida adulta no Brasil. O resto toda foi aqui. Mas daqui 3 anos eu vou ter vivido mais da tempo minha aqui. mais tempo da aqui do metade. que lá. É muito louco isso. Então isso para mim ajuda um pouco essa questão da decisão, porque eu cheguei muito cedo, entendeu? Que é um pouco Sim, diferente sim. de se eu saísse de lá já, por exemplo, quando a minha mãe estava doente, se eu saísse de lá com ela doente, eu acho que eu ia estar com um sentimento de culpa bem maior, Diferente, entendeu? sim. É. Pode levantar que é grande aqui. Ai, o papai tá com dor nas costas. Vem aqui. Pode andar, Eu pode sou andar. tímido. Vem, papai. Você vai vir depois com o papai aqui? Vamos botar essa Ele ama parte aí carro. do papai tá velho aí, entortando as costas. Minha lowerback tá me matando, cara. Tem uma coisa que eu queria perguntar. Eu acho que é uma curiosidade que deve todo mundo capaz de ter ficado. Como que você conseguiu a residência aqui? Pelas minhas skills, eu fiz o famoso General Skilled Migration pelo sistema de pontos. Tá. Então, por isso até que foi extremamente importante, o fundamental, eu ter concluído a minha faculdade no Brasil. E olha que coisa interessante. Como eu havia já cogitado, a minha experiência de trabalho na Information Brasil, Planet, naquela época, contou que eu precisava ter 1 ano de experiência de trabalho Olha só. na minha área. Daí, óbvio, teve toda a questão de argumentação relacionado que eu consegui utilizar para conseguir pontuação extra para Que pedir o visto. bacana. E isso foi com agente de imigração ou você já era agente de imigração quando você Não, eu fiz com agente de imigração na época. Não, eu não fiz sozinho. Demorou tempo, né, gente? Como tudo. Mas né? Mas, Não tem mas, como, foi, né? mas foi pelas skills. Foi Entendi. pelas skills. Legal. Aí depois, eu conheci minha esposa, né? E daí eu fiz processo com Partner Visa com ela, né? Legal. As crianças nasceram já, né? Eu tenho 2 filhos, tenho um filho de 12 anos, outro que daqui a pouco vai se meter aqui no vídeo, de quase 2 Ele quase veio anos. aqui já, mas não veio. E eu trouxe a minha sogra também. Ai, que bacana. A minha esposa é brasileira, eu trouxe minha sogra também, e a minha sogra também é... Aliás, a minha sogra era um vídeo à parte para essa da história. Que inspiram com ela. Exatamente. A minha sogra chegou aqui com quase 50 anos de idade e arranjou sponsor, gente. 2. Olha só. 2 sponsors como arquiteta. E ela veio como estudante? Veio como estudante. Olha a minha só que sogra Já veio como pode sentar aqui e estudante. conversar com a gente. Michel, Já acabou vai, o vídeo, vem cá. Vamos chamar alguém um pouquinho mais interessante, né? O visto de estudante dela estava vencendo, ela conseguiu um emprego como arquiteta. Gente, que Olha só. legal. Numa baita de uma empresa aqui e perdeu o emprego. E na época tu só tinha 28 dias para achar outro emprego. Ela achou. Imagina o desespero. Ela achou outro emprego em 28 dias e deram o sponsor para ela. Deus. Aí foi nesse segundo emprego, na verdade, que aí bateu o GFC. E aí não teve jeito, fechou a empresa quase, perderam todos os contratos. Aí ela também teve que sair, aplicar para visto de estudante de fora. Mas nisso eu já estava com as coisas com a minha esposa resolvidas. Entendi. E a gente já tinha Entendi. decidido que ia fazer Que legal. o processo para ela. E ela tá aí, cidadã, mora com a gente aqui, Que bem legal, bem que legal, massa. família unida. Muito Legal. massa. Não, acho que para encerrar só, Michel, alguma mensagem final para quem tá no Brasil e gostaria de vir para cá ou imagina vir para cá? Seja pra emigrar ou não, tem vontade de passar um tempo, sei lá. Eu Tem acho que a experiência. pessoa, a minha única mensagem é não tem absolutamente nada a perder. Eu acho que só tem a ganhar, independente do objetivo. Seja estudar inglês, seja tirar um ano sabático, seja experimentar um outro estilo de vida.
Eu acho que... E, gente, entre nós aqui, não só a Austrália. Entendeu? Exato, não exato. vou, Exatamente, não vou exatamente. limitar a coisa à A Austrália. Austrália é bacana, mas tem tantos Olha outros lá os países, coelhos, né? desculpa, eu sei que a gente tá no meio do Ai, vídeo, mas que passaram bonitinho, 3 coelhos tem correndo vários. aqui. Vamos fazer umas Veio imagens. uma Vamos tentar família fazer inteira. umas imagens dos coelhos. Ai, que bonitinho. A minha mensagem mesmo é não, assim, ó, façam, tirem um tempo. E de novo, cada pessoa está num momento diferente da vida, mesmo Sim, com a família, sim. tem tanta família hoje que tira um ano inteiro. Assim, ó, façam, independente da motivação, independente, pelo menos ter uma experiência de vida diferente, entender como que as coisas funcionam. And who knows? De repente vem pra cá, adora, existem possibilidades de ficar. Aí se consultem, né, com a gente de imigração. Sim. Conheço uma agência muito boa pra falar nisso. E aí começa a planejar. Mas independente, como eu falei, mesmo que não exista ainda esse desejo, é só para dar um tempo, eu acho que vale muito a pena. Só tem a ganhar. Legal. Show de Muito bola. bom. Obrigada, Michel. Obrigadão, Que isso, um Michel. prazer. Brigadão Pessoal, por me valeu. receber mais uma vez e obrigado, gente, A gente que pela... agradece A por gente ter que recebido a agradece. gente aqui. Recebeu Michel por churrasco e Gaúcho fez um tudo, puta gente. churrasco aqui pra gente, tava show de bola. Foi show, foi show. Foi muito É Muito isso aí. valeu. Legal, ótimo. Obrigadão. Valeu, Valeu, gente. Então até galera. a próxima.